Eu acho que esse é o ponto. Eu ia comentar justamente isso. Dá para perceber que a curva do Fortaleza ainda está numa ascendente. Não é que o Fortaleza chegou no ápice, muito longe disso. Então, é um time que a gente já vê uma casca muito melhor do que foi no ano passado. O que muitas pessoas encararam como catimba, como, enfim, antijogo, que não foi em nenhum momento antijogo. É casca, é a experiência de um time que sabe lidar com situações adversas quando joga em campos hostis. Fortaleza hoje tem essa casca. E eu vi 1 bilhão de comentários sobre isso, de que time grande não faz o que o Fortaleza fez. Meu amigo, como é que não faz? É só o que faz, pô. É muito contrário. Quanto maior o O quê? campeonato, Raul! Quantas vezes a gente. Raul, depois tu vai Boca responder no Júnior, o WhatsApp aí. Boca Júnior, beleza, o Boca Júnior nunca catimbou uma partida, o River O Plate. Boca Juniors chegou numa final de Libertadores com 72 disputas de pênalti, cara. O jogo era isso aí. Raul, ano passado, o Boca Juniors chegou até uma final de Libertadores jogando feio. Aí você fala assim, pô, Gui, o que é que tu tá querendo dizer? Que é pra o Fortaleza jogar feio? Que jogar feio dá esperança? Jogar feio é o caminho? Não, não é isso que eu tô querendo dizer, gente. O que eu tô querendo dizer é que esse jogo feio não é o jogo de uma equipe que não sabe ter um modelo de jogo. Não é o jogo feio de uma equipe que não sabe um encaixe devido. Não é o jogo feio de uma equipe que não tem peças que resolvam na bola. É um jogo feio circunstancial. Circunstancial. E aí, na hora que o Fortaleza sentiu dificuldade, o Fortaleza mostrou aquilo que ele precisa ser para chegar longe. O Fortaleza, ele precisa ser catimbeiro. Ele precisa ser catimbeiro. A gente perdeu uma classificação na nossa primeira participação de Sul-Americana na história, fazendo um Exatamente. gol no final que classificaria a gente, no final do jogo, a gente fazendo um gol que classificaria a gente, e o Fortaleza conseguiu tomar um gol no último minuto porque não soube parar o jogo, não soube tocar a bola, não soube dar uma catimba, não soube acalmar os ânimos, não soube controlar. Não soube. Então, assim, a gente reclamava até pouco tempo atrás que o Fortaleza tinha uma ruma de argentino, mas que esse espírito, esse sangue argentino não estava no Fortaleza. Porque em clássicos a gente viu o Fortaleza se perder mentalmente. A final da Sul-Americana, depois do gol do Lucero, não era para ter mais jogo, não. Não era para ter mais jogo. O Fortaleza conseguiu tomar um gol 5 minutos depois. De um time que não era melhor do que o Fortaleza. A LDU ali não tinha um time melhor do que o nosso. Só que a LDU sabia jogar a competição. E por mais que a gente tenha ficado a um chute de pênalti de levantar a taça, quem saiu campeão foram eles. Porque durante o jogo eles empataram fazendo o que eles precisavam ter É, feito. e Então, gente, nos livros da história do futebol, Gui, não vai estar lá que a LDU estava catimbando a partida, não. Vai estar que ela foi campeã. Acabou. não. Se o Boca tivesse ganhado do Fluminense, não ia estar lá que o Boca chegou na final depois de 10 disputas de pênalti. Que ganhou as 10 porque o goleiro dos caras é um filho da mãe, muito bom. Cara, é a frieza. É a frieza. Quando eu vi o Paul Fernandes, quando eu vi. Eu olhei pro Paul, fiquei com vontade assim, de meu Deus, eu vou comprar uma camisa e vou botar o nome dele atrás, porque eu falei assim, esse espírito a gente precisava começar a ter. Parece que a gente foi um jogo só, um jogo. Eu posso estar completamente emocionada, certo? Posso estar, mas eu tô julgando por esse jogo também, certo? A análise é dele, inclusive. Isso que o Fortaleza demonstrou ontem é o que um time precisa ter quando ele sabe a importância do resultado. O Fortaleza negligenciou a importância de alguns resultados nesses últimos anos. Ah, mas é clássico da fase de grupos. É clássico da fase de grupos, só vale 3 pontos. Ah, mas não sei o que. Gente, não. Tem certos jogos que a importância deles vai além dos 3 pontos. Fortaleza podia ter perdido ontem e se classificar vencendo os outros jogos. Mas olha o tamanho do jogo, olha o clássico regional, olha a imposição. Então, assim, ontem, pra mim, mostrou algumas coisas.
A diretoria, o planejamento de departamento de futebol pregaram que queriam um elenco maduro, que queriam jogadores maduros, que queriam jogadores preparados para momentos decisivos, para momentos Jogadores vencedores, né? difíceis, jogadores vencedores, exatamente. Eu não sei o que vai ser do Fortaleza em 2025. Pode ser que tenha alguma curva descendente, pode ser que ontem tenha sido algo fora da curva, a gente só vai saber quando os jogos estiverem rolando, de fato. Mas o que eu vi ontem faz com que esse discurso faça sentido. Faz com que esse discurso seja real e seja visual. E isso eu gosto muito. Muito. Porque os que estavam aqui vão amadurecendo e chegam jogadores para amadurecer mais. E teve um cara que ontem para mim foi o símbolo disso, e que chegou agora e já é o titular, que é o Paulo Fernandes. Entendeu? Então, assim, gente, eu sinceramente, quantos jogos a gente ficou pé da vida porque o adversário jogava fechadinho, fazia um gol cagado e o goleiro passava 25 minutos no chão e a gente perdia o jogo e ficava assim. O outro time não quis jogar. Meu amigo, 3 pontos é 3 pontos, entendeu? Ganhou o jogo. O Fortaleza é um time muito bom, taticamente, individualmente. Tem um técnico que sabe montar a estratégia. Só que nem todo jogo o Fortaleza vai conseguir ser isso. O Fortaleza vai conseguir fazer isso. O Fortaleza vai conseguir desenvolver a sua partida. Nem todo jogo. E quando isso não acontecer, o Fortaleza vai ter que ser chato. Chato. O Fortaleza vai ter que ser o cara que vai lá e cai. O João Ricardo teve o olho machucado, né? Mas fora aquilo ali, ele caiu mais umas 15 vezes. Vai ter que ser o cara que, se o adversário chegar e jogar duro pra machucar, você chega e joga duro de volta. Solarão Sacha, tome joelhada na coxa, que depois eu vi que pegou foi no joelho. E olha que o Paul não é um jogador desleal não, tá? Mas o jogo estava nesse patamar físico, truncado, tava assim. E o Fortaleza foi lá e deu a resposta dele. Sábado não vai ser um jogo fácil. É clássico, certo? A soberba, o cantar a vitória antes da hora, isso aí o torcedor pode fazer. O torcedor pode fazer o que ele quiser, certo? Mas o Fortaleza ele tem que estar com o foco de entender que sábado são 11 contra 1. Antes do Fortaleza fazer o seu gol, o Sport teve umas 3 tentativas ali perto do gol que assustaram. Uma bola entra, muda o contexto do jogo. Então o Fortaleza no sábado ele precisa ter muita sabedoria também e fazer o que tem que ser feito. Se for preciso fazer o que o Fortaleza fez ontem contra o Sport, que faça também. Sabe por quê? Porque o Ceará faz isso contra a gente. Essa ruma de clássico que o Ceará ganhou não foi botando o Fortaleza na roda, não. Foram jogos difíceis. Foram jogos truncados. E o Ceará soube ser o cara que entende as suas limitações. E quando quando você entende as suas limitações, você sabe o que você precisa fazer. Às vezes, o que você tem que fazer é não ter jogo. E o Fortaleza, por mais que tenha as suas limitações, só que um lastro bem maior de qualidade técnica, ele tem que saber também que às vezes o contexto do jogo dita alguns comportamentos e você precisa saber agir ali. E eu acho que o Fortaleza ele está se preparando para isso. Para não só ter argentino no elenco, ter esse espírito, essa catimba argentina também no elenco. Sabe? Não dar vitórias fáceis aos seus adversários. Quem for vencer o Fortaleza, suar muito. Entendeu? Ano passado, nós não perdemos um jogo em casa. Isso já foi gigante. Não teve um jogo sequer que algum adversário fez o gol primeiro. Não teve. Mas houveram alguns jogos fora de casa que, para o título ser possível até a última rodada, a gente precisaria ter o que a gente teve ontem. Ou vocês acham que aquele jogo contra o Fluminense, na 35ª rodada, que colocaria o Fortaleza, se eu não me engano, a 3 ou 4 pontos da liderança, faltando 3 rodadas, não faltou pra gente essa chatice que o Fortaleza foi ontem. Se o Fortaleza tivesse, naquele momento, endurecido o jogo, João, cai mais 50 vezes aí? O João tava com mais cuidado porque ele tava pendurado, né? Não queria parar de jogar. Mas faltou um pouco dessa frieza que teve ontem.
Faltou o Paul Fernandes. Pra quebrar as pernas do Samuel Xavier. Quebrar as pernas, pelo amor de Deus. Apenas uma metáfora de brincadeira, né? Ninguém quer quebrar a perna de ninguém, pelo amor de Deus. Mas assim, faltou, gente. Faltou. Você vai dizer que não faltou? Você vai dizer que não faltou? Fortaleza tava ganhando do Atlético Mineiro lá, na Arena MRV. Tomou um gol. Foi um golaço do Breno Lopes, mas tomou um gol depois. Falta isso, faltava isso. Acredito que agora não falte mais.